GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 2, Capítulo 1. Criação de personagens. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio das regras do GURPS. E nesse episódio vamos começar o capítulo 1 do livro, Módulo Básico Personagens. A criação de personagens. O GURPS é um sistema em que os personagens são criados a partir de pontos de personagem. O que são os pontos de personagem? São como se fossem as moedas com as quais os jogadores compram as características de cada personagem. Quem define a quantidade de pontos iniciais que cada personagem vai ter é o mestre. Geralmente, numa campanha de GURPS, os personagens costumam ter todos mais ou menos a mesma quantidade de pontos. Há um outro tipo de campanha em que um mestre pode decidir que existam jogadores com mais quantidade de pontos do que outros. Seriam como os artistas principais, enquanto os outros seriam personagens de apoio. Quantos pontos iniciais deve ter uma campanha? Uma campanha, um herói médio, começa entre 100 e 200 pontos. Os pontos servem para comprar todas as características. E os personagens têm, dentre essas características, umas chamadas desvantagens. O que são desvantagens? São características que retornam pontos ao jogador ao criar dificuldades para eles. Como é que funciona? Vamos supor que o seu personagem tenha 100 pontos e tenha mais 50 pontos de desvantagens. Na verdade, quando ele for usar e comprar as características, ele tem 150 pontos para gastar. Os 100 das vantagens, mais os 50 das desvantagens. Sendo que ele só vai ter esses 50 pontos das desvantagens se escolher desvantagens que completem esse valor de 50 pontos. As desvantagens têm um limite máximo de pontos que podem ser colocados. Porque senão, você imagina, a pessoa resolve escolher 1000 pontos de desvantagem, vai ter 1000 pontos para gastar com outras coisas, de perícias e habilidades, e vai acabar criando um personagem cheio de habilidades, mas completamente disfuncional. Isso pode ser interessante em alguns jogos, em outros não. Quem decide essa limitação é o mestre. Uma sugestão que o livro dá é que o limite de desvantagens seja de 50% do valor dos pontos de personagem da campanha. Então, personagens de 100 pontos teriam 50 pontos de desvantagem, por exemplo. Uma coisa muito importante quando você for criar o seu personagem, isso em qualquer RPG, é o conceito do seu personagem. O mestre vai definir para você qual vai ser a sua aventura. Vamos supor, uma aventura de fantasia medieval, uma aventura de supers, uma aventura cyberpunk. E você tem que responder algumas perguntas para saber quem é esse personagem, o que ele faz, de onde ele veio. Uma coisa que eu costumo recomendar aos meus jogadores é que escrevam uma pequena história, um parágrafo que seja, descrevendo quem é o seu personagem, o que ele faz, de onde ele veio. E o livro dá aqui algumas coisas, né, para uma biografia, né, e algumas sugestões. Por exemplo, onde ele nasceu e cresceu, onde vive atualmente, quem eram seus pais, ele sabe quem eles eram, ele ainda não estão vivos. O que aconteceu com eles? O personagem se relaciona bem com os pais? Por que tipo de treinamento ele passou? Ele foi um aprendiz ou estudante ou autodidata? O que ele faz atualmente? Trabalha? Teve emprego? Qual é a classe social? Ele é rico? É pobre? Quem são seus amigos? Seus inimigos? Quais foram os momentos mais importantes da sua vida? Do que ele gosta? Do que não gosta? Tem hobbies, outros interesses? Quais são as motivações? O jogador pode responder todas essas perguntas mentalmente, ou pode escrever, ou pode conversar com o mestre. E, mesmo nessas situações, ele pode decidir que algumas dessas informações são segredos. Diferentemente de outros sistemas, o GURPS não apresenta classes de personagens. Então você não vai ter, eu quero ser um mago nível 3. O GURPS não tem níveis. Então para você criar um personagem que seja um mago relativamente poderoso, você vai ter que ter muitos pontos e escolher as vantagens, desvantagens e perícias que gerem as características que descrevem um mago poderoso.
Então, no GURPS existe uma maior flexibilidade para a criação do seu personagem. Uma maior facilidade para você fazer exatamente o que você quer. O livro dá aqui alguns exemplos de tipos de personagem, né? Um personagem exótico, um alienígena, um anjo, um robô, um super-herói, alguma coisa assim. Um porta-voz, como um bardo, um vigarista, alguma pessoa que usa perícias sociais para se mover e resolver os seus problemas. Um sábio, um sacerdote, um professor, um mago, alguém que tenha perícias e coisas relacionadas a cada uma dessas coisas. Um batedor, um patrulheiro ou algum personagem que esteja competente em desbravar terrenos desconhecidos. Pode ser um personagem furtivo, como um ladrão, um espião, alguém que seja capaz de se esconder nas sombras. Pode ser um especialista que consegue conhecimento de alguma coisa, um inventor capaz de criar objetos novos e situações diferentes, um guerreiro combatente profissional, um mago que faça magias. Então são diversas possibilidades que são criadas pelo sistema. Conforme nós formos nos aprofundando, nós vamos chegar a essas possibilidades. Então, o que nós precisamos ter para a criação do personagem? Na página 13 do livro Módulo Básico tem uma planilha, da planilha oficial do sistema, que mostra essas características. E vamos falar algumas delas. Quais são elas? Os atributos básicos e características secundárias. Essas são as escolhas que afetam todos os elementos praticamente todos os elementos que vão vir depois, pois eles são a base, onde todos eles se baseiam para serem calculados. A constituição física, né? A idade, a beleza, isso aí descreve a altura, peso, como é que o personagem se apresenta. Os antecedentes sociais, se o personagem tem riqueza, influência, identidades secretas ou outras coisas. As vantagens, que são habilidades e situações, sejam físicas, sejam mentais, sejam sobrenaturais, que geram uma facilidade maior para o personagem. As desvantagens que nós falamos, né, que são características que criam problemas, mas mesmo criando problemas, tornam o personagem mais interessante e restituem alguns pontos para vocês usarem em outras coisas. As perícias, que são as habilidades que o personagem tem para executar uma tarefa. Por exemplo, como ele ataca com a espada? Ele tem uma perícia de luta com espadas. E aí, quando você vai fazer os testes de habilidade, você testa contra essa perícia de habilidade. No GURPS, essas são os requisitos básicos para você começar a entender o seu personagem. Os atributos básicos, as características secundárias, a constituição física, a idade, beleza, os antecedentes sociais, sendo riqueza, influência e outras coisas, as vantagens, as desvantagens, as perícias e técnicas e outras situações que nós vamos descrever em breve. Então, esse aí conclui o nosso segundo episódio e no próximo nós vamos começar com os atributos básicos. O que são eles? Eles são a base do seu personagem. Fiquem ligados no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.